trabalho na Veolia, estou aqui na Veolia há 15 anos. É uma empresa multinacional francesa, para quem não conhece. Nós atuamos hoje em 3 segmentos: água, resíduos e energia. Tá? É uma empresa que tem a sua história em 170 anos, é uma empresa consolidada. Tá? Então, hoje a feira é de resíduos, mas a gente gostaria de trazer também um pouco do nosso negócio nos outros 2 pilares. Eu vou falar um pouquinho sobre água, tá? Num ponto que é muito importante para o nosso futuro, que é usar esse bem que a gente nem sempre dá valor, porque está na nossa torneira, é muito comum. Tudo que é muito comum, a gente às vezes não consegue dimensionar o quão importante é. Como você acorda todos os dias, caminha, sente cheiro, escuta. Então nem sempre a gente valoriza algo que está tão disponível para a gente, principalmente para a gente hoje aqui no Brasil, onde a gente tem a maior porcentagem de água disponível para ser utilizada. Nós temos aí uma carteira de clientes. Eu trabalho no ramo industrial, mas a Veolia também atua no ramo municipal. Tem meus amigos aqui do municipal também, para vocês tirarem a dúvida de vocês se precisarem. Eu trabalho no segmento industrial, que é um dos maiores consumidores desse bem aí que está disponível na natureza, que é a água. Estatisticamente, eu trouxe alguns dados para a gente ter uma ideia do que a gente fala em água. Quando a gente fala em água, a gente anda aqui por São Paulo, Tietê, Pinheiros, tem tanta água ali que às vezes não faz sentido. O Brasil tem a Amazônia, tem o Rio Amazonas, tem água disponível para isso. Mas se a gente olhar aí o planeta, 71% do planeta ele tem água. Tá? Da Terra é feita em água. Dessas 71, só 2,5% é água doce. E dessa água doce, só 0,5% a gente está disponível para utilizar. Então, o que a gente precisa começar a fazer? O uso consciente desse recurso. Por que o uso consciente desse recurso? Eu estava conversando um pouco com o pessoal, porque quando a gente fala, eu preciso fazer um produto, eu preciso utilizar água, a primeira coisa que você pensa é conectar uma tubulação e trazer da rede. Quando você faz isso, você está utilizando uma água com uma qualidade muito boa, e nem sempre é o que você precisa. É igual eu costumo brincar. Eu quero um carro. Quando você vai lá e fala assim, eu quero um carro, o que você quer? Você quer um carro para atender você em que objetivo e que expectativa? Então, como é um recurso natural, a gente tem que entender qual é a nossa expectativa para aquele uso. Então, é isso que a gente vem trabalhando. E se a gente continuar olhando, esses são os dados deste ano, de março deste ano, tá? Que a Unesco levantou. Então, o consumo de água tem aumentado 6 vezes mais do que nesse último século. Então, isso é retrato do avanço, do crescimento da população, isso é claro, mas também da indústria e da agricultura. Então, elas consomem mais água. Então, quando ela vai consumindo mais água para gerar produtos, para gerar insumos, então eu estou diminuindo esses reservatórios. Todo mundo lembra, 2, 3 anos atrás, a crise hídrica que teve na cidade de São Paulo, teve recentemente no Paraná. Então, é algo que está caminhando para a escassez. Então, quando se caminha para a escassez, nós temos que ficar atentos para o consumo e para o uso consciente. Tá? Então, a nossa previsão, olhando para trás e olhando para o futuro, como a gente está crescendo, é que a gente ainda aumente 25% do consumo de hoje até 2030. A gente é brasileiro, né? Eu costumo fazer uma analogia, a gente pensa mensal. Nosso planejamento é mensal. Você quer saber quanto você vai receber no final do mês. Quando a gente fala 2030, tem tempo, lá a gente pensa, a gente muda. Gente, 22, passou 2 anos de pandemia, então a gente tem que pensar hoje. O que eu tenho que fazer hoje para que meu filho, meu neto continue a desfrutar do bem essencial que é a água. Esse daqui foi um dado que a gente tirou também, da indústria, que ela gera contaminantes, é a indústria farmacêutica, que tem lá seus contaminantes que são nocivos,
eles começam a aparecer na água e a gente tem que pensar neles quando a gente vai fazer uma questão de reuso. Aqui é um gráfico de crescimento, então hoje, como eu falei para vocês, a agricultura e o industrial e o municipal são os consumíveis. Você pode ver que a agricultura consome mais do que o municipal, que é o nosso uso, que consome um pouco menos que o industrial. Então, hoje, os maiores consumidores desse bem é a indústria e a agricultura. E será que a indústria e a agricultura precisa que a água seja tratada e seja tão nobre para ela utilizar? Essa é a pergunta que a gente fica na cabeça. Será que eu preciso de uma qualidade aqui, que é igual à do consumo humano, ou eu posso ter uma água, uma qualidade intermediária que já foi utilizada para fazer algumas coisas na indústria? E pensando nisso, eu estava brincando ali também, a Veolia, ela tem os seus valores, ela tem os seus objetivos, mas ela também visa lucro em cima disso. Então, a gente tenta conciliar os dois lados da moeda, que é a transformação ecológica pensando nas gerações futuras, então, e o que é sustentável e o que traz lucro para a empresa. Então, a gente tenta juntar esses pilares para formar uma solução que não ofenda e nem agride o meio ambiente, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, eu gosto bastante dessa frase: gota a gota, os recursos de água doce estão a se tornar escassos. Então, cada 2 minutos que você está no banho, fala, já estou saindo. Ali está indo água que eu poderia estar utilizando para outras coisas, ou fazendo outro produto, e gerando não só isso. Quando eu trato a água, eu gero resíduo, eu gero consumo de químico, eu tenho toda uma cadeia trabalhando nesse segmento para satisfazer as nossas necessidades como ser humano. O que é o reuso? Como a gente define como reuso? Como a gente está numa feira de resíduos, eu trouxe um exemplo de resíduo para que todos trazessem para a lucidez, para a gente fazer uma analogia para a água. Quando eu tenho uma garrafa PET, o principal objetivo dela é trazer um refrigerante, uma água ou algum composto para a gente. Quando eu esvazio aquilo, tem outros N atividades ou utilidades para aquela água. Eu trouxe um exemplo que eu reutilizei não para o mesmo meio, mas sim para transformar em vasos, em artigos de decoração, de artesanato. Então, eu estou reutilizando ela para outro fim. O mesmo conceito é utilizado para água. Uma água que, eu não sei se vocês, trazendo para o doméstico, tá? Quando a gente fala de reuso, algumas casas e alguns empreendimentos hoje em São Paulo, na cidade no Brasil, e lá fora é muito mais difundido, a água de contato humano, eu não sei se na casa de vocês, minha mãe fazia isso um tempo atrás, quando as máquinas de lavar consumiam muita água. Quando lavava aquele ciclo de roupa, minha mãe tinha uma bombona do lado e guardava aquela água para limpar o quintal. Isso é reutilizar. Eu preciso abrir a torneira de casa para lavar o quintal? Ou será que eu posso usar uma água que eu já lavei uma roupa, eu tomei um banho, porque ela pode ser utilizada. Você vai pôr um produto químico, que é ou um detergente, ou algo assim, para lavar um quintal, para aguar uma planta. Então, esse é o conceito de reuso, de reutilizar para outros fins. Isso acontece também muito na indústria, na questão de agricultura. Então, observar e entender as características que eu preciso daquele bem para aquela finalidade. Então, o reuso, ele se define em qualidade versus necessidade. Que qualidade eu preciso desse recurso para atender a minha necessidade, tá? Então, é com base nisso que a gente faz a questão do reuso, tá? Então, a gente estuda a necessidade e que qualidade ele precisa, tá? Os reusos, eles podem ser de modo direto, de modo indireto, de reciclagem interna. Então, eu posso ter o reuso direto, onde eu pego aí a água, o efluente que eu tratei, coloquei no meio e reuso ele no meu processo. O reuso indireto eu peguei de outro... Não, o reuso indireto é esse primeiro que eu falei.
E o reuso direto é quando eu pego lá, eu utilizei a água, passei por um tratamento e não misturo com uma água nova e reutilizo, tá? Então eu tenho vários tipos de reuso. E para entender isso, a gente faz um projeto, entende a necessidade e traz para a realidade. A Veolia, ela atua hoje muito em tecnologias de reuso. Eu vou citar algumas, mas a gente tem aí no grupo, é um grupo consolidado, ele tem 170 anos, a gente tem mais de 2.100 patentes, tá, nesse ramo de águas. Então tem água, efluente, reuso. Então a gente pode fazer uma combinação. A gente chama de, tem um monte de expertos da França que estão trabalhando com isso há muito mais tempo que a gente, que aporta hoje no Brasil. Então uma das tecnologias que a gente usa muito se chama o ActFlow. Ele é uma decantação rápida, que a gente tem mais de 870 referências no mundo, tá? Aqui no Brasil, eu posso falar que a gente tem ActFlow dentro de refinarias, dentro de indústria alimentícia, tem essa aplicação tanto para reuso quanto para tratamento de água em si e para efluentes. Então, a gente é um desenvolvimento, uma patente, onde a gente usa uma microareia. Clientes que não têm área para construir aqueles decantadores grandes, coloca o ActFlow. Então, todo um estudo dimensionado para atender a necessidade de alguns clientes que não tinha água disponível, ou a necessidade veio posterior quando ele construiu a fábrica. Quando ele construiu a fábrica, ele não pensava nisso. Então, ele não tinha área, foi desenvolvido para isso. Uma outra tecnologia é o Multiflow aí soft, que é similar ao ActFlow. Aqui, peço perdão porque ficou para fora ali a apresentação. Ele tem área, ele tem um monte de vantagens também, mas aí a gente pode conversar sobre elas. A EvaLed é uma tecnologia de evaporação também, que é para tratar efluente, para trazer para a característica de reuso, tá? Seja com menos qualidade. Então, a gente, por exemplo, na indústria, uma torre de resfriamento necessita de uma qualidade que não necessariamente potável. Então, a gente, de novo, volta à necessidade e a qualidade que você precisa. Então, essas são tecnologias que são patenteadas da Veolia, são standard, mas além de todas as nossas tecnologias, que são um monte, eu trouxe as principais, tem a osmose reversa. No final, qual é o objetivo da Veolia? Entender sua necessidade e compor o seu processo para atender aí o produto final, que é a qualidade esperada, sem pensar no uso aí primitivo da água, de eu ir lá captar aquele bem in situ para transformar numa água que eu necessito na minha indústria, na minha agricultura, e pensar no uso consciente e renovador desse bem, que é a água, que a gente sabe que a gente não vive sem. Então, ela é essencial. Então, vamos usar ela com consciência, pensando na tecnologia e pensando como reaproveitá-la. Tá? Essa era a apresentação, era uma consciência de reutilizar. Nem sempre a gente precisa ir para o mais fácil, que é uma água de qualidade, uma água potável que é entregue, e sim pensar que a gente tem, vamos dizer, aplicações menos nobres, né? Que a gente não precisa daquele jeito para fazer o produto final.